Oi, gente. Pois é, o presidente da Andifes detonou Bolsonaro em uma entrevista recente falando dos abusos dessa nova medida provisória dele, que praticamente reduz de forma muito drástica a autonomia das universidades, especialmente na seleção dos reitores, em que o Bolsonaro tem demonstrado uma prática que não é nem um pouco surpreendente, né? De ser profundamente não democrático. Eu vou trazer parte dessa entrevista do presidente da Andifes, mas não vou trazer a entrevista completa e vou deixar o link da entrevista no final do comentário fixado, como eu sempre deixo as fontes lá, não é? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais e nosso Apoia-se em um comentário fixado. Eu tenho uma coisa para falar sobre o presidente da Andifes, que é assim, eu preciso deixar isso claro com vocês, né? O João Carlos Salles, ele foi reitor da Universidade Federal da Bahia, onde eu fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, e eu conheço o João Carlos Salles, né? Ele foi inclusive meu avaliador de PIBIC, de iniciação científica, é uma pessoa que eu tenho, enfim, muito respeito, muita admiração, né? Ele é especialista em Wittgenstein, né? Dentro da área da filosofia. E, enfim, o João Carlos Salles foi foi reitor da UF, mas antes disso foi diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, que foi onde eu fiz a minha graduação e o meu mestrado. Então eu sou uma pessoa que tem uma ligação aí com ele, não é tão profunda assim, mas eu tenho uma ligação com ele e uma admiração muito grande pela trajetória dele, pela contribuição que ele traz para a área de educação, não é? Na matéria, né, da entrevista traz que ele foi reitor da Universidade Federal da Bahia desde 2014. Essa foi eleita a 31ª melhor universidade da América Latina em 2019 pelo ranking da revista inglesa Times Higher Education, né? Ele assumiu em julho do ano passado o desafio de presidir a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, num momento histórico que julga ser de maior hostilidade e incompreensão da vida universitária. Basta ver não só o Bolsonaro, como o nosso ministro da Educação, o Abraham Weintraub, que eu já falei das declarações desse ministro aqui no canal anteriormente, as acusações dele em relação a universidades federais, enfim, a gente não vai repetir isso. Tem mais sobre isso na matéria, vocês podem olhar. Mas eu quero falar da resposta que ele deu à pergunta: quais as principais mudanças determinadas pela MP e qual o impacto delas nas universidades? Essa resposta eu quero ler para vocês e comentar. Olha só o que o João Carlos Salles respondeu. Devemos destacar que temos convivido... Peraí, só um negocinho aqui. Aqui, vamos lá. Devemos destacar que temos convivido ao longo dos anos com um procedimento anômalo, se consideramos a autonomia constitucional concedida às universidades. A elaboração de uma lista tríplice significa, afinal, que o processo não se encerra na própria instituição, que, por conseguinte, a escolha é dependente de uma vontade estranha à comunidade. Eu já disse aqui que eu defendo que as universidades federais tenham uma eleição definitiva, que não tenha essa coisa da lista tríplice, mas enfim. Se convivemos com tal expediente por tanto tempo, isso se devia ao fato de que a vontade da comunidade estava sendo respeitada e sempre se nomeava o candidato mais votado, encaminhando o primeiro nome da lista. Ora, esse pacto acabou. Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, né, quase metade dos nomeados não estava na primeira posição na lista. Terrível. Agora, de modo mais grave, a medida provisória quer facilitar a indicação de nomes que não são os mais representativos, e faz isso procedendo a um desvio de finalidade na consulta realizada na comunidade. Resumindo, gente, Bolsonaro poderia indicar tipo o sexto colocado, então ele poderia ter um bolsonarista que concorreu à reitoria, que não teve nem entre os 3 primeiros colocados, e poderia indicar ele a reitor, né? Essa pessoa a reitor. Normalmente é um ele, né? Dentro do neofascismo, né? Faz parecer democrático algo que deixa de representar a vontade da maioria, pois não fazemos consulta para compor uma lista. Fazemos consulta porque queremos escolher nossos dirigentes e trabalhamos em seguida para que a vontade da comunidade seja respeitada. Essa mudança no papel da consulta volta-se sim claramente contra a vontade da comunidade que simula representar.
Tanto é assim que ela foi retirada dos institutos federais, a prerrogativa que eles tinham de indicar um único nome. Agora, para universidades e institutos, a consulta se torna formal e obrigatória, mas não para indicar um único nome. Mais ainda, um reitor eventualmente nomeado sem a devida representatividade passa agora a contar com poderes maiores para suprimir a vontade da comunidade e se impor, pois não precisa realizar consulta para a escolha de diretores e do vice-reitor, o que diminui a participação democrática da comunidade na definição dos dirigentes. Enfim, outra mudança é tornar obrigatória a proporção de 70% para docentes, com 15% para técnicos e 15% para estudantes. Ora, essa proporção é praticada em algumas universidades, com razões aceitas pela comunidade da instituição. Porém, em outras universidades, creio que na maioria, pratica-se a paridade no peso das categorias. O retrocesso está em que, nesse caso, a instituição deixa de poder decidir, com sua história, sua experiência e suas razões, qual o peso que julga mais adequado, retirando a autonomia total das universidades. É uma violência o que esse governo quer fazer com as universidades federais. Olha só, aí tem uma outra pergunta ainda relacionada a isso que eu quero citar, né? Antes de publicar a MP, o governo já havia interferido em metade das universidades federais que tiveram eleições para a reitoria, nomeando 6 reitores com poucos votos ou até mesmo fora da lista tríplice. Como isso impacta na autonomia dessas universidades? Eu nem preciso ler a resposta de João Carlos Salles para saber que isso daí é um verdadeiro absurdo. Mas vamos ver o que o ex-reitor da Universidade Federal do Bahia, atual presidente da Andifes, disse. Ele diz: até o momento temos sim um número significativo de reitores nomeados não sendo respeitada a primeira colocação na lista, mas tirando um caso sub júdice, o governo tem exercido a prerrogativa legal de escolher um dos nomes da lista. A pergunta é, isso é correto? Isso se justifica? Parece duplamente incorreto. Primeiro, porque retira a autonomia da universidade, considerando assim que as comunidades são imaturas. A autonomia é o exercício de uma mente coletiva esclarecida que escolheu um dirigente. Desrespeitar isso é tornar uma comunidade inepta. Não é desrespeitar A, B ou C que esteja na lista, mas rebaixar a comunidade da universidade. Fala muito dura, né? Eu quero até pedir desculpas pro presidente da Andifes, João Carlos Salles, pelo título que eu dei a esse vídeo. Aqui no YouTube a gente usa títulos assim espalhafatosos para atrair atenção, né? Mas eu vou ser sincero com ele. O título no coloquial não está incorreto, porque a fala dele é dura, ele detonou com o governo Bolsonaro. Sim, claro que talvez essa não é, sem dúvida nenhuma, uma linguagem acadêmica, é uma linguagem coloquial que busca atrair visualizações e tal, mas ela faz sentido. E eu uso esses títulos, para quem não sabe, justamente para conseguir mais visualizações para o canal, mas sabendo que nos vídeos eu vou tentar ser mais ponderado, embora o reitor tenha sido bastante duro aqui, e eu concordo inteiramente com a fala dele. Vamos ver o que ele diz na sequência. Segundo, fora esse aspecto, que é um aspecto do exercício não democrático, não respeitoso com a vontade autônoma da universidade, nós podemos considerar que essas medidas são de má gestão, porque escolher alguém que não está em sintonia com a comunidade é certamente provocar desabores. É escolher alguém que não conhece o bastante, que não tem o diálogo mais bem elaborado com a comunidade. Não parece ser um acerto administrativo, é mais uma preferência política e, com isso, uma injunção na vida das universidades. A Andifes defende que deve ser escolhido sempre o primeiro da lista encaminhada pelos conselhos universitários, que seja, enfim, respeitada a vontade da comunidade. Existe um grande movimento de eleição dentro das universidades, com mobilização de professores, técnicos e alunos. É um momento de reflexão da universidade, que indica um nome como representante. Nesse sentido, não escolher o primeiro da lista aumenta um déficit de representação, que é tão necessário às instituições. As universidades exercem a democracia por meio de mecanismos de representação, ao escolher os dirigentes. Ao não ter essa vontade respeitada, tem imagem ferida e a capacidade de se expressarem autonomamente diminuída. Eu só tenho uma coisa a dizer ao presidente da Andifes. Muito obrigado pela declaração, pela sua atuação, e dizer para ele que ele está coberto de razão. A verdade é que esse é um ataque sem precedentes recentes às universidades federais, aos institutos federais de ensino. A sua autonomia, a sua comunidade. E essas instituições, é importante que a gente tenha clareza, são as instituições que
produzem ciência, são as instituições que estão produzindo conhecimento, que estão formando as pessoas para os cargos de maior complexidade dentro da nossa sociedade. São as universidades que fazem isso. Claro que não só as públicas, as privadas também, mas fundamentalmente a maior parte da pesquisa se dá nas universidades públicas do Brasil. As estatais, federais e estaduais. Isso daí é amplamente conhecido. E ver elas sendo atacadas dessa forma é algo que me causa uma revolta muito grande, porque eu sou uma pessoa que tem uma vida ligada a essas universidades. A Universidade Federal da Bahia, e claro, com eventos e tal, até conhecendo um pouco da estrutura do resto do Brasil, embora eu não seja nenhum especialista nisso. E eu teria um grande prazer, na verdade, de conversar com o professor João Carlos Salles, e nesse vídeo eu vou deixar claro que estendo um convite a ele para ter uma conversa aqui no canal. Ele já demonstrou uma disponibilidade, claro que ele é uma pessoa ocupadíssima, então vamos ver como é que está a agenda dele, mas seria uma pessoa que eu gostaria muito de conversar e seria uma grande honra para mim travar uma conversa aqui com ele e ele trazer informações, porque ele, assim como outras pessoas que eu já trouxe aqui no canal, são pessoas que têm muita importância nessa luta em defesa da ciência, do ensino superior, enfim, e do conhecimento científico de forma geral, e das instituições das universidades, que precisam, nesse momento, de todo o apoio da comunidade, não só universitária, mas de todos os cidadãos brasileiros que acreditam na importância do ensino, né? E era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Tem links nas nossas redes sociais, nosso Apoia-se, no comentário fixado. Sempre pode entrar em contato com a gente para conversar. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.